Pode chover em grande parte do Brasil até a virada do ano novo. As nuvens carregadas que se formaram hoje à tarde ainda estão concentradas entre o norte do Paraná, o Espírito Santo e o Amazonas. Vamos viajar pelo mapa do Brasil para saber qual o risco de chuva em algumas capitais do país. No Rio de Janeiro, a possibilidade de chuva na hora da virada é de 80%. Em São Paulo, a probabilidade é menor, 40%. Em direção a Porto Alegre, apenas 1% de risco de chover no Réveillon. E em Salvador, como em quase todas as capitais nordestinas, o céu estará claro, perfeito para a queima dos fogos. No primeiro dia de 2009, pode chover forte do litoral do Sudeste à Amazônia. Sol o dia todo, apenas do norte de Minas ao Ceará. Mínima de 18 graus em São Paulo e máxima de 34 em Manaus.